Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, seu professor de Biologia. Nessa aula eu quero aqui trabalhar com vocês uma breve revisão sobre ciclo celular. Lembrando que nós já tivemos algumas aulas a respeito do dogma central da biologia molecular e agora nós vamos relembrar um pouco sobre o ciclo celular, o conceito, né? O que é cromossomo, as fases do ciclo celular, o estudo da intérfase, o comportamento cromossômico durante o ciclo, alterações do ciclo celular. Compreender essas informações é necessário, principalmente para que você tenha base a respeito de alguns conceitos da genética. Porque na genética nós lançamos mão aqui de alguns conhecimentos, de alguns conteúdos voltados ao dogma central da biologia molecular. Nós precisamos entender algumas coisas que ocorrem na divisão celular, propriamente dita. Nós precisamos entender o ciclo celular, porque isso aqui são conhecimentos básicos necessários para você entender genética, certo, pessoal? Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui da genética, né, é o conceito de cromossomo. A maneira como nós podemos observar os cromossomos no microscópio nos ajuda a entender qual é o momento que aquela célula está passando, qual é a fase do ciclo celular, que eu vou já dar o conceito para vocês do que é ciclo celular. Mas, primeiramente, o que é cromossomo? Pessoal, quando nós falamos em cromossomo, geralmente, né, quem já teve contato com esse conhecimento vai lembrar do cromossomo vai associar com essa estrutura aqui, com formato de X. Essa estrutura, geralmente, ela se forma somente em células eucarióticas. Lembrando que célula eucariótica é aquela célula que possui a membrana nuclear, certo? Então, no caso das células eucarióticas, nós temos os cromossomos com aquele formato ali. No caso das bactérias ou organismos procariontes, os cromossomos, ou a molécula de DNA, ela é circular. Mas vamos falar aqui do cromossomo de modo geral. O cromossomo, na verdade, ele é uma estrutura formada pelo emaranhamento, pela compactação da molécula de DNA. Quando as células elas vão sofrer o processo de divisão celular, no caso das células eucarióticas, elas têm que promover ali uma compactação, elas têm que compactar esse DNA em estruturas menores, que a gente chama de cromossomo. O cromossomo, na verdade, ele é o resultado da associação do DNA com proteínas, que a gente chama de proteínas histonas, certo? E essas proteínas, elas funcionam como se fosse ali um tubo de linha, né? Você sabe que você pega uma linha, enrola naqueles tubinhos, aquela linha que é grande, ela vai ocupar um espaço menor. Então, é mais ou menos isso. Então, o cromossomo, ele é formado de molécula de DNA, ok? E no caso do número de cromossomos, ele é específico para cada espécie. Cada espécie de ser vivo, ele possui uma quantidade X de cromossomos. Os seres vivos, no geral, eles possuem dois conjuntos cromossômicos. Um conjunto cromossômico que veio do pai e um conjunto cromossômico que veio da mãe. No caso dos indivíduos que têm dois conjuntos cromossômicos, a gente diz que eles são diploides. Por isso que nós vamos perceber aqui esse termo aqui, ó, 2N. 2N quer dizer que o indivíduo tem dois conjuntos cromossômicos. Quer dizer que ele é formado pelo conjunto cromossômico que veio do pai e o conjunto cromossômico que veio da mãe. E esse número cromossômico aqui, esse número diploide, ele é específico de cada espécie. Olha só, estou sendo redundante. Então, a mosca, por exemplo, a mosca das frutas, né, que tem esse nome de drosófila, elas possuem um número cromossômico diploide de 8. Quer dizer que ela recebeu 4 cromossomos do pai e 4 cromossomos da mãe. Esses 4 cromossomos se juntaram e formaram 4 pares.
Olha o número cromossômico dessa planta aqui, ó, centeio. Ela tem 14 cromossomos. Ou seja, ela é diploide. Ela recebeu 7 cromossomos da planta macho e 7 cromossomos da planta fêmea. Da mesma maneira, nós temos aqui, ó, o número diploide do coelho é 44. Nenhuma outra espécie possui 44 cromossomos. Aliás, poucas espécies, né? Eu vou aqui me corrigir. Poucas espécies têm esse número cromossômico. Mas esse número cromossômico ele é característico. No caso do coelho, ele tem 44 cromossomos. No caso do ser humano, olha aqui, ó, o ser humano tem 46 cromossomos. Quer dizer que cada ser humano ele recebeu 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Esses 23 cromossomos se juntaram no momento da fecundação e cada tipo de cromossomo formou um par. Então, no caso do ser humano, ele tem 23 pares de cromossomos. O número diploide cromossômico na espécie humana é 46, certo? Agora, esses cromossomos, como eu falei para vocês, ó, no caso da espécie humana, né? Cada tipo de cromossomo forma um par. Por quê? Se eu tenho o cromossomo número 1, ele tem o cromossomo número 1 que veio do pai e o cromossomo número 1 que veio da mãe. Da mesma maneira, eu tenho o cromossomo número 2 que veio do pai e o cromossomo número 2 que veio da mãe. E assim sucessivamente. As células, elas possuem um conjunto cromossômico que forma o que a gente chama de cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo é justamente uma organização dos cromossomos numa ordem do maior para o menor. Como vocês podem perceber aqui, os 23 pares de cromossomos eles foram organizados do maior para o menor. Cada par de cromossomo ele é formado por cromossomos que a gente chama de homólogos. O que é cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo são cromossomos que têm os mesmos genes, que têm geralmente a mesma morfologia ou o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, por exemplo, o cromossomo número 1, eu tenho o cromossomo número 1 que eu recebi do meu pai. No caso, eu tenho um outro cromossomo número 1 que tem o formato parecido, que tem os mesmos genes, que é o cromossomo número 1 que veio da mãe. Ok? Agora, no caso do último par cromossômico, do cariótipo, é o par de cromossomo sexual. Se o indivíduo é do sexo masculino, biologicamente, ele vai ter um cromossomo maior, que é o cromossomo X, e um cromossomo menor, que é o cromossomo Y. Se o indivíduo for do sexo feminino, o último par vai ser 2 cromossomos com o mesmo tamanho. Aí são 2 cromossomos X, ok? Então, vamos olhar aqui para a morfologia do cromossomo. Este cromossomo, como vocês podem ver, ele está duplicado. Mas antes, olha só, antes esse cromossomo ele era apenas assim, pessoal, ó. Agora, quando ele sofre duplicação, ele passa a formar uma outra metade, que tem os mesmos genes, é uma cópia. Esse pedacinho aqui ele é uma cópia desse outro. A gente chama cada uma dessas metades, a gente chama de cromátide. As cromátides, elas ocorrem nos cromossomos duplicados. E quando é que esses cromossomos são duplicados? Eles são duplicados no momento do ciclo celular, né? Que é o que a gente vai estudar agora. Qual é o conceito de ciclo celular? O que é o ciclo celular? Pessoal, o ciclo celular ele vai ser o período de tempo em que a célula, a partir do momento que ela surge, ela vai sofrer um crescimento, ela vai sofrer duplicação do material genético dela, aumento do número de organelas, crescimento como um todo, ela vai sofrer duplicação e, por último, cada célula que sofreu duplicação volta novamente para o estágio inicial. Então, esse tempo que a célula cresceu, duplicou o material genético, sofreu divisão celular, então, até o final desse tempo aqui, a gente chama de ciclo celular. Ok? E aí eu quero estudar com vocês quais são as fases
deste ciclo, né? Quero relembrar com vocês quais são as fases do ciclo da célula. O ciclo celular ele é dividido em dois períodos. O período em que a célula está se dividindo e o período em que a célula não está se dividindo. O período em que a célula não está se dividindo é chamado de intérfase. E o período em que ela está se dividindo é chamado de fase M. No caso do período da intérfase, que é quando ela não se divide, didaticamente, nós podemos separar esse período em três subfases. Nós temos o período G1, o período S e o período G2. E no caso da fase M, a fase M é quando ocorre a divisão celular. E essa divisão celular, ela pode ser de duas formas. A célula ela pode sofrer mitose ou ela pode sofrer meiose. E aí nós vamos ter uma aula específica para a gente lembrar quais são as diferenças entre a mitose e a meiose. Eu quero, nesta aula, trabalhar com vocês especificamente sobre, principalmente essa parte da intérfase. Então, a intérfase é o período em que a célula ela não está sofrendo divisão celular. Olha o termo aqui, ó, inter, entre fases de divisão. Ou seja, é o período que vai de uma divisão, aí a divisão acontece, e aí depois que ela vai para uma outra divisão, esse espaço de tempo é a intérfase, que é o período de maior tempo da vida da célula. E aí, como vocês podem perceber aqui, ó, aqui nós temos o período em que a célula sofre divisão, aí ela, depois que ela sofre divisão, ela começa a intérfase. Aí na intérfase ela passa pela fase G1, depois a fase S e a G2. Aí você me pergunta, professor, e aquele negócio de G0 ali, o que é? Eu vou explicar para vocês, fiquem calmos. Vamos lá. Então, vamos aqui para o estudo da intérfase, né? O que é a intérfase? É a fase do ciclo celular onde não ocorre divisão. Isso aqui já está bem claro. É um período de intensa atividade celular, sendo mais longo que a divisão. É nesse período, embora a célula não está se dividindo, é o período em que ela tem um maior processo, né, de metabolismo. Ela está produzindo bastante, se preparando para que ela possa se dividir. E aí essa intérfase, como eu já falei para vocês, ela é dividida em três fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Como vocês podem perceber aqui, ó, a célula na fase G1, os cromossomos eles estão fininhos, né? Eles não estão duplicados. Quando ele sai da fase G1, vai para a fase S, o material genético da célula começa a sofrer divisão, duplicação. E aí, no final da fase G2, nós vamos perceber que os cromossomos estão duplicados, com o formato de um X, como eu mostrei para vocês na figura anterior. E agora eu quero dizer para vocês detalhadamente o que cada fase da intérfase ela representa. A primeira fase da intérfase é a fase G1, que também é chamado de pré-sintético. Então, nessa fase ocorre a síntese de RNA e proteínas. E também ocorre um aumento no volume celular. Então, a célula ela não está preparada para se dividir, mas aí ela começa agora o quê? Produzir mais proteínas, aumentar o seu tamanho, duplicar a quantidade de organelas. E aí, depois que essa célula aumentou em tamanho, está com as organelas duplicadas, agora ela precisa duplicar o material genético dela. Aí ela sai da fase G1 e vai para a fase S. O que é S? S quer dizer síntese ou sintético. Síntese quer dizer produção, ou seja, vai ocorrer a duplicação do material genético. Lembra do dogma central da biologia molecular? Nós vimos que o DNA é usado como molde para a produção de DNA no processo de replicação, pois a replicação do DNA ela ocorre nessa fase, na fase S. Então, ocorre a duplicação do material genético. E aí aumenta a quantidade de DNA na fase S. Depois que todo o material genético foi duplicado, ela entra agora na fase G2. Na fase G2 quer dizer que é o pós-sintético, onde ocorre a síntese de RNA e de proteínas. A célula agora ela está apta para sofrer divisão celular.
Então, a célula ela já tem proteínas, bastante enzimas necessárias para que ela consiga agora sofrer o processo de duplicação. No caso, aí ela vai sofrer ou a mitose ou a meiose, dependendo da célula que a gente vai estar se referindo. Então, isso é o que ocorre durante a intéfase. E aí nós temos na intéfase um outro tipo de intervalo que a gente chama de G0, como eu mencionei para vocês, né? Eu falei da fase G1, da fase S e da fase G2. E o que seria essa fase G0? Essa fase G0 ela vai ser uma subdivisão do intervalo G1. No G1, a célula ela não está pronta ali para se dividir. Quando eu tenho um tipo de célula que é muito especializada, que não fica se dividindo, ela não vai ficar fazendo com que o ciclo dela se complete. Ela fica estacionada numa fase do ciclo. Ela fica estacionada na fase G1. Então, ao invés de dizer que ela está parada na fase G1, a gente diz que ela entrou em G0. E agora, quais são os tipos de células que estão geralmente em G0? São células que não sofrem divisão celular, como, por exemplo, neurônios. Os neurônios, eles não se regeneram. Todo mundo aqui sabe que se você receber algum tipo de lesão neurológica no cérebro ou na medula espinhal, essa lesão ela é irreversível, porque os neurônios eles não têm uma regeneração natural, a não ser que haja algum tipo de tratamento aí que venha descobrir a maneira como que a gente consegue fazer com que essas células sofram divisão celular. Mas até então elas naturalmente não se dividem, elas estão estacionadas em G0. Outro exemplo, células musculares. As células musculares elas não ficam se multiplicando. O que, na verdade, quando você, por exemplo, faz uma atividade física, elas aumentam a quantidade de fibras musculares, que a gente chama de hipertrofia, certo? Então, a G0 ela vai ser um intervalo, uma subdivisão do intervalo G1. E ocorre em células altamente especializadas, ok? E aí nós temos no ciclo celular os pontos de checagem. Ou seja, o que é o ponto de checagem? A célula ela vai passando de uma fase para outra, mas ela precisa, todas as enzimas no interior da célula precisam verificar se está tudo certinho, se essa célula está pronta realmente para sair de uma fase para outra. Então, essa verificação que ela faz, a gente chama de pontos de checagem. Ok? E elas ocorrem em algumas fases. Quais são as fases em que ocorre ponto de checagem? Nós vamos ter o primeiro ponto de checagem no finalzinho aqui da fase G1, o segundo ponto de checagem no finalzinho da fase G2 e o terceiro ponto de checagem é no finalzinho da fase da mitose ou da meiose, né, do ciclo celular. No primeiro ponto de checagem, que é no final da G1, a célula vai verificar o seguinte: a célula aumentou de tamanho suficiente para poder ela prosseguir ao ciclo? O meio é apropriado? Tem alimento para essa célula, para que ela consiga dar prosseguimento na vida dela? O DNA está danificado? Se uma dessas perguntas tiverem uma resposta negativa, logicamente que o ciclo ele vai ser interrompido, porque senão essa célula ela vai se multiplicar com aquele defeito e vai dar origem a células defeituosas, que vai dar resultado, por exemplo, ao câncer. O segundo ponto de checagem também vai verificar se o DNA foi danificado, né? Se a célula aumentou de volume, se o meio é apropriado. E no período da divisão, também tem um terceiro período de checagem. Aí a célula vai ver se ocorreu formação e adesão do fuso mitótico, e se esses fusos estão normais, ou seja, os fusos mitóticos são as proteínas responsáveis por fazer com que a célula consiga se dividir, ok? E nós temos uma das proteínas que regulam o ciclo, é a proteína P53, uma proteína reguladora do ciclo celular, que está principalmente na checagem, que fica localizada no final da G1. Essa proteína ela é produzida em grandes quantidades quando existe danos no DNA. Ela interrompe o ciclo e ativa a apoptose. E isso vai acontecer principalmente quando a célula está com algum tipo de mutação genética. Essa proteína ela vai ser produzida em maior quantidade e ela vai sinalizar para que as células se autodestruam.
Então, se não existissem essas proteínas, essas células elas entrariam em divisão celular descontrolada e poderia originar o que a gente chama de câncer. E esse aqui é o comportamento da quantidade do DNA ao longo do ciclo. Em G1, os cromossomos eles estão unifilamentares, na fase S eles sofrem duplicação e no final da G2 todos os cromossomos estão duplicados. Pessoal, essa foi nossa revisão sobre ciclo celular. Aguardo todos na próxima aula. Até mais.